Por que que existe uma rejeição da salmodia exclusiva na igreja moderna? Bom, eu entendo o seguinte: existe. O que nós temos hoje é uma tradição. Eu posso chamar de tradição musical evangélica. É uma tradição de se cantar composições de natureza humana, de cantar hinos, cânticos, corinhos, essa música gospel. Essa é a nossa tradição, é a tradição do brasileiro, é essa. E tradição é uma coisa muito forte, porque desde o seu nascedouro, a igreja brasileira nunca conheceu salmodia, nunca conheceu. Alguém pode dizer assim, mas cantava lá o hinário salmos e hinos. Mas tinha uns pequenos salmos lá, parafraseados, mas salmodia mesmo, a igreja brasileira nunca conheceu. Ela só conheceu um presbiterianismo que veio, né, dos Estados Unidos, já fortemente influenciado pelo avivamento de hinos produzidos ali, e outros aspectos teológicos, e a igreja seguiu cantando essas composições, né, hinos, cânticos, até este mercado gospel que nós conhecemos hoje aí, muito variado. Mas essa é a tradição que nós temos. Então, e tradição é uma coisa muito difícil de se livrar dela quando ela é ruim. Porque quando ela é boa também você não precisa, né, se livrar. Mas é muito difícil você romper com essa tradição. Por quê? O que, que tem envolvido nessa tradição? Pessoas reconhecidamente piedosas que ou foram compositores ou foram cantores dessas canções. Às vezes eram pastores, né, que eram modelo para o rebanho, que as pessoas o seguiam, amavam. Ele aprovou, ele cantou, as pessoas foram ensinadas por ele a cantar essas canções modernas. Às vezes a própria igreja, os sínodos aprovaram essas canções, né? Então você tem tudo isso que gera em nós um apego muito grande por essas coisas. Inclusive, esse apego ele tem a ver com que esses hinos que a igreja moderna conhece, as pessoas cantaram essas coisas nos mais diversos momentos da sua vida cristã, momentos marcantes que tinha lá como ingrediente um hino, um canto que marcou sua vida no dia do seu batismo, no dia da sua conversão, em alguma festividade da igreja. Essas canções elas foram dia a dia alimentando então esse gosto da igreja moderna. E aí alguém pode levantar vamos dizer assim, alguns benefícios, né, que essas canções poderiam trazer. Mas, como eu disse, muita gente faz vistas grossas aos malefícios que isso também trouxe, né? Porque inúmeras canções trazem ensinos errados, equivocados, e a igreja aprende errado, equivocado, e às vezes chega ao ponto de não estar cultuando o Deus verdadeiro, está cultuando um Deus que ele imaginou e aprendeu numa música, por exemplo, né? Imagina se a gente só tivesse os salmos, né? Esses problemas teológicos iriam desaparecer, né? Não iria mais existir discussão na igreja sobre o que cantar, o que é teologicamente certo e tal. Exatamente. Então, assim, hoje tem essa tradição. Isso é um ponto que eu penso. Por que se rejeita essa música exclusiva? É um ponto, é essa tradição muito forte. O segundo ponto relacionado a ele é uma crise que existe na adoração moderna. Existe. Qualquer literatura que for honesta, que for produzida sobre a música na igreja moderna, vai ter que mencionar e mostrar que existe uma crise na liturgia, uma crise na adoração moderna. Você tem algumas obras que mostram isso, né? Você tem, por exemplo, aquele Confissões de um Ministro de Louvor. É uma literatura sobre música na igreja. Esqueci o nome do autor aqui. Mas ele fala exatamente disso, que ele saiu da música contemporânea para a música mais tradicional, os hinos e tal. E ele mostra que havia uma dicotomia que ela era insustentável, porque se tentou colocar dois estilos dentro da igreja, dentro do mesmo culto, que era o estilo mais tradicional e o estilo moderninho, contemporâneo, desses cantos que se distou. Então havia um conflito que ele falou que era insuperável. E ele acha que isso é impossível. Ou a igreja toma uma posição ou toma outra. Tentar conciliar as duas, ele mostra no livro dele que isso era impossível. Né? Tem outros livros que falam do debate sobre a música cristã, enfim, que mostram que existe uma crise. Uma crise, qual é o componente dessa crise? É o contemporâneo querendo influenciar o que é tradicional. Né? Aquelas pessoas, geralmente os mais jovens, não necessariamente, mas mais jovens, que estão aí seguindo na onda dessa música muito mais moderna, e aqueles que têm um certo quê de conservadorismo, que quer
primar para os hinos mais clássicos, eles acham que eles têm mais conteúdo teológico, e tem mesmo, que são melhores para se cantar congregacionalmente, etc, etc. Então, havia esse conflito, que em muitas igrejas já foi superado. Tem igreja que já não tem mais esse conflito. Por que não tem? Porque o contemporâneo já venceu a guerra. Então, tem igreja que hoje não tem mais vínculo nenhum com o tradicional, não tem mais vínculo nenhum com o inário. Igrejas que outrora tinham inários, hoje não tem. Eu me lembro que na época que eu fazia o seminário, eu fui numa IPB fazer um trabalho, e eu estranhei quando eu cheguei lá e não vi os inários nos bancos, porque na igreja onde eu congregava, além dos irmãos portarem o seu próprio inário, ficava à disposição nos bancos o inário Novo Cântico. Então todo mundo utilizava o inário. Nem que você não tivesse, você podia chegar na igreja, tinha lá um banco separado para você usar. Eu já estranhei porque eu não vi, né? Eu achei que aquilo era uma prática comum em todas as IPBs, e não vi, e o mais surpreendente é que eles realmente não cantavam, por isso que não tinha, eles não cantavam mais hinos do inário, só cantavam os hinos, os cânticos mais contemporâneos. E o problema é que eles me chamaram para tocar também desse evento lá, e eu falei, eu não toco essas coisas não. Aí eu consegui ainda inserir na liturgia, eu acho que 1 ou 2 hinos para tocar na hora da entrega dos dízimos em um outro momento lá. Então, isso que em 2008, talvez, na época eu estava já para encerrar o seminário, já tinha igreja presbiteriana, que é um modelo de igreja que tem um inário oficial, que já não tinha vínculo nenhum com esse inário. Já tinha aderido aos cânticos contemporâneos. Então, tem esse contexto, né, da tradição, dessa crise, que em muitos lugares já não é crise mais. Então, quando você fala em cantar os salmos hoje, o que acontece na cabeça de muitos pastores e muitos irmãos? Nós não queremos reacender essa demanda, essa disputa, essa crise, porque agora você tem um componente que é muito mais tradicional, muito mais clássico, muito mais solene do que os hinos considerados hinos tradicionais, que são os salmos, né? Então você vai ter que sair dessa contemporaneidade da música para abandonar isso aqui. Talvez no meio tempo vai ter que voltar ao conflito, porque alguns acham que para introduzir o salmo você tem que introduzir sem eliminar o outro. Não vou entrar nessa questão ainda não. Mas para chegar até um cântico exclusivo dos salmos, imagina, é uma mudança que ela não é só uma mudança no aspecto pequeno da liturgia, mas ela é uma mudança estrutural, ela é uma mudança radical na igreja, ela é uma mudança de base, então ela vai mudar uma conduta de uma igreja inteira. E uma das reações de pastores, por mais que eles admirem e saibam do ensino bíblico de se cantar os salmos, é que eles não querem voltar a esse tipo de conflito. Entende? Se a igreja dele canta só os cantos, mas tá bem, o grupo de louvor está lá cantando, o coral está lá cantando, está tudo muito bem. Voltar a um debate sobre a música na igreja para introduzir os salmos é um conflito que muitos querem evitar. É muito Porque é trabalhoso, desgastante, trabalhoso, né? Vai exigir desse pastor confrontações, muitas objeções para serem respondidas, gente que não entende. E o detalhe, não é só uma mudança comportamental, de conduta da igreja, é uma mudança da teologia da igreja. A teologia do culto vai ter que ser mudada, porque é uma doutrina que agora vão ter que entender e aprender. Você vai ter que ensinar para a sua igreja essa doutrina do cântico dos salmos. Então, veja que é uma mudança. Inclusive, irmão, uma pergunta relacionada a isso, né? Porque hoje em dia a gente vê muitas igrejas que, graças a Deus, estão começando a estudar sobre o princípio regulador do culto, algo que a gente estava comentando aqui no início, né, do episódio, mas eles ainda não chegaram ao entendimento da salmodia exclusiva. E por que você acha que isso acontece, né? Então, eu penso o seguinte. Uma das coisas é isso que eu estou falando. Porque, assim, tudo bem, você pode entender sobre o princípio regulador do culto, mas não. Na verdade, é algo mais amplo, né? É algo mais amplo a gente pensar. A doutrina reformada, ela é algo que ela tem sido conhecido muito recentemente, né? Eu já vi algumas pessoas falando, por exemplo, aqui no Brasil, João Calvino, traduzido para o português, é algo muito recente, é da década de 90, se não me engano. Não está longe, não, está muito recente, isso é muito novo, né? A teologia sistemática, o Berkhof, que é um dos mais conhecidos, também é novo, né? É novo, as primeiras publicações de Berkhof e tal. Então, hoje as pessoas estão descobrindo teologia reformada
Mas ainda falta um segundo momento, que é replicar essa teologia, essa ortodoxia na prática, né? Então, assim, muita gente tem o conceito, já entendeu o conceito, é o princípio regulador do culto, mas só que colocar isso na prática exige uma reestrutura da igreja. A salmodia exclusiva é essa, por exemplo. Por quê? Eu tenho que reestruturar a minha igreja, eu vou ter que fazer mudanças fundamentais na minha igreja. E isso, além do desgaste que eu já falei, isso vai exigir de mim, que alguém é responsável por fazer essa mudança. O membro, às vezes, comum da igreja, ele não é capaz de fazer isso. Então, é o conselho, é o pastor. Isso vai exigir dessa liderança, além do desgaste com essa mudança, vai exigir que ele assuma publicamente que ele estava errado. E esse é um problema sério que ninguém quer enfrentar. É verdade. Porque eu vou ter que chegar para a minha igreja e falar assim, irmãos, a gente estava errado aqui na maneira como a gente estava cantando. A gente cantava coisas que Deus não aceita. Eu vou ensinar para vocês agora aqui o que é verdadeiro, que é cantar os salmos. Quando o pastor, a igreja, o conselho, ele chega diante publicamente e assume essa mudança, para muita gente isso é louvável. Olha, sumiu, está sendo humilde em reconhecer que não estava certo, vamos fazer certo agora. Mas pode ser que muitas pessoas não reajam assim, né? Infelizmente, as pessoas são difíceis, né? Pode ser que muitas pessoas falem assim, olha, se ele estava errado nisso, o que mais que deve estar errado também, hein? Ih, rapaz, eu já tô... Aí começa a colocar a credibilidade do pastor em xeque, né? O que mais que a gente amanhã vai descobrir que a gente está fazendo errado? Então, isso exige da liderança da igreja uma coragem da mudança. Eu não estou chamando ninguém de covarde aqui, não, irmão. Estou sendo bem sincero. Isso é para qualquer um de nós. Exige. Porque não é só com relação à salmodia. Você pode descobrir que você estava errado, e muitos pastores assim descobrem, com outros assuntos da teologia. Olha, eu não creio mais assim, porque não está certo assim. Eu estou aprendendo agora que está certo. Vou ter que ensinar para a igreja agora certo e vou ter que chegar lá na frente da minha igreja, olhar nos olhos dos meus irmãos e dizer, irmãos, eu estava errado. Nós estávamos errados. Vamos fazer certo agora. Tem que ter coragem de fazer isso ou não tem? Tem que ter. A mesma coisa com a relação da salmodia. Então, esse contexto de coisas assim, que impede as pessoas de receber a salmodia exclusiva. Mas tem um último aspecto que eu acho que é o mais importante, que é realmente o desconhecimento. A salmodia exclusiva ainda é desconhecida. Ainda é desconhecida. Há muita ignorância acerca da salmodia exclusiva. Irmão, eu me lembro que um episódio que me impulsionou, me ferveu para que eu já estava na pesquisa da salmodia exclusiva, para que eu produzisse o material dos Cantos do Senhor, foi ter visto uma publicação uma vez. Os irmãos que me conhecem sabem que na época eu participei, eu engajei nesses comentários lá. Uma publicação de um presbiteriano, ele escreveu que salmodia exclusiva não existe. Era o teor da postagem dele, o líder presbiteriano, escreveu que salmodia exclusiva não existe. E que, na verdade, quem defendia tal coisa eram as pessoas que não se importavam com a sinceridade do louvor dos outros, né? E que eram pessoas arrogantes e tal, que estavam defendendo esse negócio aí. Quando você olha para a Escritura, para o testemunho da história, e confronta com a postagem deste irmão, você percebe que ou ele faz isso por maldade ou por simples e pura ignorância. E essa ignorância foi manifesta mesmo nos comentários, porque teve outros pastores lá, inclusive eu conheci, que chegaram lá nos comentários e começaram a falar coisas que você percebia que eles não sabiam de salmodia exclusiva. E aí o que acontece? Não estou aqui falando disso com nenhuma vaidade, não. Eu realmente pesquisei, fui atrás do conhecimento, né? Não tem nada de exaustivo aqui, porque eu estou conhecendo ainda, estou aprendendo ainda, de vez em quando me deparo com coisas novas, mas a maioria não sabe o que é salmodia exclusiva. Não conhece, nunca leu um livro sequer de salmodia exclusiva. Talvez tenha lido o do Brian Schwefley, que é aquele salmodia exclusiva, acho que é o nome. É um artigo. Tem o Sola Escritura também, né? Que também fala um pouco sobre isso. O princípio regulador do culto, Sola Escritura e o princípio regulador do culto, que ele fala um pouco disso também. Que tem uma linguagem, assim, para muitos, muito belicosa, ele é bem contundente e tal, aí as pessoas já ficam meio arredio com esse. Mas, às vezes, é o máximo que leram, um texto aqui, outro ali, mas não compreenderam bem essas coisas.
Então, esse desconhecimento também faz a consequência. A consequência dele é uma rejeição. Né? Você tende a rejeitar o que você não conhece. Imagina bem, hoje, o assunto que você até tratou em um dos seus vídeos aí. Se você diz para a pessoa assim, existem muitas coisas na confissão de fé, nos documentos de Westminster, que foram alterados ou adulterados, dependendo da maneira como você vê as motivações da mudança que foi feita. Você fala assim, ó, foi mudado muita coisa nos documentos. Tem gente que fala assim, não, irmão, não, foi mudado não, é a mesma coisa, a confissão que nós temos aqui é a mesma de lá, não tem mudança não. Isso é uma ignorância da pessoa, porque ela nunca chegou a esse conhecimento, ninguém nunca mostrou isso para ela. E às vezes nós estamos falando de pastor, de presbítero, que não sabe dessas coisas. Então, o que ele tende a rejeitar? Quem está falando que tem mudança, né? A gente começa a te titular aí de alguém que está ou enganado, ou querendo perturbar a igreja de alguma forma. É triste saber disso, né? Tem gente que sabe e mesmo assim ignora. Tem gente que sabe e mesmo assim tenta achar um jeito de validar essas alterações que foram feitas como se elas fossem positivas. O problema é que não assumem que foram feitas alterações, né? Eles não assumem. Então, Sim. Tem muita coisa que ainda é muito nova, muito recente, e você percebe o desconhecimento. E aí chega alguém que conhece, basicamente, por exemplo, a salmodia exclusiva, e sai no ímpeto de querer ensinar os outros e faz de uma maneira inapropriada, faz às vezes sem a paciência, a tolerância, o amor. Também é bom falar sobre isso, né? Porque muitas pessoas, né? Infelizmente, conhecem a doutrina e acabam rejeitando por causa desses irmãos que vão longe demais, né? Com debates fúteis, com arrogância, com falta de piedade, e isso é um grande problema também, tá, gente? A gente reconhece... E é um às vezes, né? A gente reconhece o erro do nosso lado também, tá? Deixando bem claro.